Mais uma vez, boa noite aos irmãos, queridos irmãos. Nesta noite, terça-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo, breves esboços dos livros da Bíblia. Hoje, Malaquias, um dos profetas menores. Desde já, os irmãos já ficam à disposição para não só interromper, fazer alguma explicação, como também alguma indagação. Que o Senhor nos ajude. Livro de Malaquias, o esboço. Malaquias é o último dos profetas menores e o livro de encerramento do Velho Testamento. Ele também fecha o testemunho de Jeová para os judeus até a vinda de João Batista. Malaquias profetizou após a reconstrução do templo. Havia um sacerdócio estabelecido com sacrifícios e festas. Malaquias, capítulo 1, versos 7 a 8 e 2, verso 3. Apesar de não lermos de idolatria, as pessoas tinham se afundado em um estado de indiferença total e insensibilidade. A condição moral deles nunca foi pior. Embora professando continuar, faltava todo o discernimento espiritual. A mensagem de Malaquias é dirigida diretamente ao estado do povo. O livro abre com uma expressão do amor de Jeová por Israel. Entre aspas, eu vos amei, diz o Senhor. Malaquias capítulo 1, verso 2. Deus escolheu Jacó em vez de Esaú. Essa era soberana eleição. Mas onde estava a sua honra? Eles ofereceram o que a lei expressamente proibiu, completamente insensíveis às legítimas reivindicações de Jeová. Tudo era canseira para eles. Malaquias, capítulo 1, verso 13. Se algum irmão quiser fazer algum comentário aí acerca desse início. Apenas lembrar aqui que Malaquias, ele o livro de Malaquias, é pequenininho também, né? Ele é dirigido ao povo de Judá, em geral, né? Já diferente dos demais que falavam também o povo de Israel. E essa referência ligado a Judá foi assim com grande entusiasmo, vamos dizer assim, dando um ênfase na liderança sacerdotal que passava a ter naquele momento. Vocês observam que aqui, deixa eu ver aqui onde foi que fez o comentário. Vamos continuar falando. Então... Pronto. Onde tem aqui, ó, a mensagem de Malaquias era dirigida diretamente ao estado do povo, esse estado aqui, a condição, não é? Que ele estava falando. Então, havia
como tem aqui, um sacerdócio estabelecido com sacrifícios e festas. E uma das coisas que Malaquias observava e fazia menção nos seus textos é sobre o fardo, né, que estava sobre o profeta. Não, ele deveria pesar também sobre a consciência das pessoas, a circunstância daquele estado. E sendo Israel o povo da aliança, que o povo da aliança é Israel, entendeu? E ela foi quebrada tanto por líderes quanto pelo povo em geral. Aí, nesse sentido, houve a preocupação, né, vamos dizer assim, o desígnio de Malaquias por traçar suas palavras de exortação ao povo da aliança. Não obstante, o livro foi dirigido para ajudar, mas ele tinha, até como profeta, né, a circunstância de saber que a exortação, a aliança era do povo de Israel, o povo da aliança. Vamos lá. O capítulo 3 começa com a promessa da volta do Senhor, anunciada por seu mensageiro João Batista, entre aspas. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo. Malaquias 3:1 e também Mateus capítulo 11, verso 10. O anjo do concerto que procuravam viria em juízo. Malaquias 3, verso 1 e 2. Como o fogo do refinador, ele purificaria os filhos de Levi, entre parênteses. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Lembrando que Levi, o povo, vamos dizer assim, a tribo Levíticos foi justamente a tribo escolhida por Deus para poder cuidar das coisas de Deus, né? Então, lembrar disso, né? Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias capítulo 3, verso 3. Aqui, como em qualquer outro lugar, a primeira vinda do Senhor está conectada com o resultado completo da segunda. Antes daquele grande e terrível dia do Senhor, Elias viria e completaria sua missão de chamar de volta um Israel apóstata. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. João veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1, 17. Mas foi rejeitado. Mateus 11, 14, 17, 12. Mesmo no meio de todo esse mal, há um remanescente, entre aspas. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Malaquias capítulo 3, verso 16. Aí, bebê. O estado morno da cristandade hoje não é moralmente diferente do tempo de Malaquias. Interessante, né? O estado em que se encontrava o período de Malaquias é o mesmo de hoje,
que é Filadélfia, está aqui embaixo. O estado morno da cristandade hoje não é moralmente diferente do tempo de Malaquias. Filadélfia é igualmente elogiada por não ter negado seu nome, entre aspas. Guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Laodiceia tem uma circunstância morna também, não é, irmãos? Agora, a circunstância morna de Laodiceia já, já começou a ter um efeito no posicionamento de Deus, como ele fala lá, salvo engano, de repulsa, não, de vômito, de vomitar. Guardastes minha palavra e não negastes o meu nome. Apocalipse 3, 8. Esta é uma exortação muito necessária à medida que aguardamos a vinda, não do sol da justiça, Malaquias 4, 2, mas da resplandecente estrela da manhã, nosso bendito Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. O resplendor. É, deixa eu fazer uma indagação aqui aos irmãos, para ver se é exatamente essa situação. Eu vi o irmão Mário Persona falar uma coisa sobre, eu não sei se foi esse, para não me confundir, aí é por isso que eu estou perguntando. Essa resplandecente estrela da manhã, nosso Senhor e bendito Jesus Cristo, é a mesma situação que ele se reportou, que essa estrela aparecia às 4 horas da madrugada, e por isso também, até um horário que normalmente o pessoal está em sono, e só dá para ver efetivamente quando o tempo está bom, né? Que quando está nublado não dá. É essa mesma situação? Os irmãos se lembram disso? Pode confirmar ou corrigir? Deixa eu ver uma coisa aqui.
Eu acredito que o irmão personal deve ter falado alguma coisa nesse sentido mesmo. Eu estava dando uma olhada no texto, ele diz o seguinte, que a estrela da manhã, prevista no livro de Apocalipse, deixa eu ver aqui, história, era na realidade uma metáfora sobre a vinda de glória, né? Deve ser do próprio Jesus. Não há uma designação de horário literal, refere-se ao planeta Vênus e que é visível antes do nascer do Sol, o que torna o símbolo da luz da esperança dissipada na escuridão. Eu acredito que ele deve ter falado no final desse texto aí. É mais ou menos isso. É, eu gostaria de lembrar os irmãos sobre uma passagem dos vícios que aconteciam no momento de Malaquias lá no povo do Senhor. Um dos que eles chamavam de pecados, né? Era o denominado casamento misto, que era proibido na época pela lei de Moisés, né? O casamento misto. Eu acredito que era em relação a pessoas consideradas fiéis e outras infiéis dentro do povo e fora do povo. Não sei se gentios, tal, eu tenho dúvidas sobre isso. Mas o casamento misto era não visto com bons olhos, era considerado um pecado, era um vício não acolhido pelo povo de Moisés, abrigado na legislação mosaica. Uma coisa interessante. Algum irmão quer fazer algum comentário sobre o texto aí de Malaquias que foi colocado? Outra coisinha é bom lembrar aqui também, eu estava dando uma olhada, que o livro de Malaquias foi considerado um dos mais argumentativos do Antigo Testamento, né? Ele fazia um apelo poderoso ao arrependimento do povo para voltar-se para Deus. Como todo profeta tinha um desígnio colocado pelo Deus, que é justamente abrigar-se, vamos dizer assim, nas asas do Pai, do Deus. E muitos terminavam saindo desse abrigo e a saída sempre terminava em cometimento de irregularidades, porque terminava se embrenhando com sistemas, né, viciados de idolatrias, e aí, por consequente, terminava sendo um mau exemplo e conseguia levar outros. Isso ia transformando de uma forma negativa uma grande porção do povo de Deus. Até aí. Irmãos, boa noite a todos. Antes de caso de vocês entrarem aí nesse... Novo Testamento. Isso. Eu fiquei pensando aqui, né, enquanto você estava falando aí também, aí eu estava dando uma lida aqui no livro de Malaquias. Se o irmão puder abrir lá no capítulo 1, no verso 6 a 8. 6 a 8.
Isso. 6:8. Ele fala dos sacrifícios impuros, né? Isso, isso. Irmão Jefferson, Será que Jefferson dormiu? foi tomar um cafezinho? É. Se o irmão quiser ler, então ouvindo. fique à vontade. Estou ouvindo. Certo. Vai brincar com Matusalém. Eu vou ler aqui, se Ele irmão. botou Tá certo. aí, Pronto. fique à vontade. Se você quiser ler aí, irmão, é no verso 6 a 8. Verso 6-8. Vamos lá. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Pronto. É interessante, né, que quando o Senhor fala assim, né, onde está minha honra? O Senhor faz uma pergunta para eles, porque aí o Senhor vai discorrendo aí, né? O próprio Senhor vai falando no decorrer, né? Porque, um exemplo mesmo, por meio de Malaquias, a gente vê que Deus perguntou, no caso, a esses sacerdotes aí de Israel, o porquê deles demonstrarem tão pouco, né? Tão pouco respeito e honra. E respeito e honra, no caso, a ele, no caso, nos sacrifícios que eles faziam, né? E eles chamavam, no caso, como o próprio texto diz, né? Os próprios versículos dizem, né? Que eles chamavam Deus de Pai, eles chamavam, no caso, ele de Mestre, mas eles não honravam ele de tal forma, né? Eles não demonstravam referência alguma, e nem honravam o Senhor nos sacrifícios que eles faziam. Aí o Senhor fala, né, no decorrer dos versos aí, a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Aí, um exemplo mesmo, quando a gente lê, tipo lá, vou dar um exemplo, Deuteronômio, Levíticos, etc., a gente vai aprendendo algumas coisas assim, e o Senhor, né, ele foi muito claro ao dizer que quando eles fossem oferecer algum sacrifício, oferecer, um exemplo, algum animal, o Senhor deixou claro como esse animal deveria estar, qual era a condição física dele, etc. Porque eles representavam o Senhor Jesus, né? Um cordeiro imaculado, sem mancha, sem rugas, nem nada. E eles traziam, né, esse sacrifício, os sacerdotes, no caso, eles traziam esses sacrifícios, e era o dever deles, né, defender a honra e a dignidade do sistema em si,
né? No caso, quando eu me refiro aqui é o sistema sacrificial, né? E o que a gente vê, no entanto, é que eles ofereciam comida impura a Deus e ofereciam animais cegos, coxos e doentes, ou seja, tudo na contramão do que o Senhor determinou. Um exemplo mesmo, eu vou ler aqui para não tomar muito tempo, em Levíticos 22, no capítulo, verso 20 e 23, o Senhor fala, né? Não ofereçam nada que tenha defeito, pois não será aceito. E quem oferecer ao Senhor um sacrifício de oferta pacífica para cumprir um voto, ou uma oferta voluntária de boi ou de ovelha, será perfeito para ser aceito. Não haverá defeito nele. Aí o verso 22 diz: Não ofereça ao Senhor os cegos, os quebrados, os aleijados, os que tiverem úlcera, eczema ou sarna, nem deles façam oferta queimada no altar do Senhor. Aí o 23 diz: Vocês poderão oferecer como oferta voluntária um touro ou um cordeiro que tenha algum membro muito longo ou muito curto, mas não será aceito por voto. Aí a gente vai, né, vendo o estado que eles se encontravam, né? Que é até algo que o próprio irmão que escreveu o livro aí, desse esboço no livro em si, ele traz, né? Aí o Senhor fala, né, em seguida, de maneira que desprezam o teu nome. O Senhor de maneira que desprezamos o teu nome. A gente vê o quê? Que os sacerdotes nem sequer davam conta de que desprezavam a Deus com essas ações deles. E a gente vê que isso tinha um significado, né, no caso que isso acontecia de maneira gradual. Ou seja, eles provavelmente não tinham consciência da extensão da ofensa deles e simplesmente continuaram como antes. Lentamente, no caso, a gente observa que eles passaram a desprezar o nome de Deus. Aí, já trazendo assim um pouco para a realidade, né, das coisas atuais com o sistema religioso, né, a cristandade, né, a gente vê um desprezo a respeito das coisas que o próprio Senhor Jesus pediu. Vou dar um exemplo assim, quando o Senhor, orando no Getsemane, ele diz claramente ali, na oração dele, que o testemunho cristão deveria ser de que eles estão debaixo do senhorio de um único Senhor, de que eles deveriam, né, no caso nós deveríamos testemunhar universalmente um só corpo, que nós fazemos parte de um só corpo, e que nós pertencemos a um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho deveria ser universal. Todas as nações, o mundo todo deveria ver isso na prática. Porque esse foi o desejo do coração do Senhor, né? Que ele fala, né? Não lembro mais assim com detalhes, mas ele diz, né? Para que o mundo veja que eles são um e nós como um. Aí falando, né, que ele e o Pai é um só e etc. Inclusive, se vão poder abrir lá só para não ficar só nas minhas palavras, né? Deixa eu ver aqui o versículo aqui, rapidinho. João, capítulo 17, acho que é do verso 17 ao 23. João 17, 17 a 23. Vamos lá. Santifica-o na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu disse-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, foi até Só, aí? só até isso, só até Pronto. isso. É interessante, né, só para não estender muito aqui, como nesse verso 23 mesmo, o Senhor, ele fala de algo bem profundo mesmo, né, que havia no coração dele. Porque nos versos anteriores aí, a gente vê algo que, de fato, todo cristão é. Nós somos membros de um só corpo, e unidos nós formamos um corpo, e esse corpo, independente de onde o cristão estiver, ele faz parte desse corpo, porque a obra que o Senhor consumou na cruz, ela é perfeita, nós sabemos disso. Todavia, fazendo uma observação só, o que o Senhor fala, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, ou seja, deveria haver uma perfeição, né? A gente sabe que existe uma perfeição do ponto de vista do que o Cristo consumou, mas isso deveria ser algo que os cristãos deveriam expressar universalmente. Um exemplo do que, figuradamente falando, né, como a gente sabe, o Templo de Salomão era uma figura disso, né? Havia um lugar que o Senhor estabeleceu e, independente de onde vou dar exemplo, os judeus, eles estivessem, só havia um lugar, universalmente falando, onde eles poderiam oferecer sacrifícios, que era lá, né? Nesse templo, né? Eles não poderiam diretamente oferecer, eles tinham que ter os sacerdotes que ofereceriam as ofertas que eles dessem ali, o sacrifício, etc. Mas é uma figura bem clara mesmo do que deveria ser na prática o, as reuniões, né, dos cristãos no mundo todo. Ou seja, deveria haver um cuidado e um desejo a esse respeito, né? Mas a gente sabe que nesse sentido Satanás ele teve êxito, porque o desejo dele, né? Ele, como ele se opõe a tudo o que vem de Deus, ele vai tentar fazer o contrário. Eu aí já falando pessoalmente, eu entendo que Satanás ele sabe que nenhum cristão pode se perder, mas o que ele puder fazer para manchar o testemunho cristão na Terra, a verdade de que há um só corpo, ele fez e ele teve êxito nesse sentido. Mas voltando lá, irmão, só para finalizar mesmo, só mais uma breve observação lá em Malaquias, né, rapidinho. A gente vê, né, como ele fala aqui mesmo. Deixa eu observar só mais uma observação mesmo. Como Malaquias fala, né, vocês oferecem comida impura no meu altar. Aí a gente observa que, como todos nós já sabemos, né, que o altar era o local que Deus estabeleceu de sacrifício e esse local, ele em si, pertencia a Deus, né? E o que a gente pode observar nessas passagens, né? Que, no entanto, no caso, os sacerdotes ali, né, dos dias de Malaquias, eles desonravam a Deus, desonravam o altar, né? No caso, onde eles ofereceram, né? Onde eles acabaram oferecendo comida impura, no caso a Deus. Aí é um exemplo mesmo, espiritualmente falando, os ministros de hoje, né? Vamos dar exemplo, nunca devem apresentar comida impura a Deus, no caso, em seu ministério. Isso é algo que nós sabemos que é bem verdadeiro mesmo. Ou seja, naquilo que nós estivermos exercendo, nós devemos buscar de Deus, vamos dizer assim, vou colocar dessa forma, né? 100% de verdade. Ou seja, que não haja nada
de nós naquilo que nós estivermos fazendo. É por isso que o cuidado, né, em relação a isso, o autojulgamento é muito importante, porque nas coisas do Senhor não existe, no caso, espaço para a carne, né? Então, é muito interessante assim como a gente vê, né, muitas dessas aplicações aí, disso que o que Malaquias falou estreitamente para aquele povo ali, mas que se aplica ao que nós estamos vendo, né, na cristandade aí, né? Só até aqui. Perfeito. Aproveitar o ensejo, nesse capítulo 1, no verso 6 ao 14, nos sacerdotes eram as pessoas, vamos dizer assim, representativas e ligadas ao povo. Então, o povo ouvia, porque ele era considerado profissional, um líder religioso ali. Então, Malaquias, ele falava com o povo, mas ele falava mais com os sacerdotes, porque eram eles que passavam essa circunstância de situação para o povo. E o que é que estava acontecendo? Essa liderança, eles passou a ser frágil, né? Passou a ser líderes apáticos, que faziam as coisas de uma forma parcial e não imparcial, e, por consequência, aqueles que estavam ali ouvindo esses sacerdotes terminavam tendo também atitude semelhante aos seus líderes. Não? Então, hoje mesmo, nas denominações, principalmente, nós observamos que existe uma clara prioridade de se fazer as coisas, mais as coisas mundanas do que o exercício da palavra do Senhor. E no capítulo 2 isso é uma tão verdade o que o irmão falou, que o próprio Malaquias, ele terminava aplicando como se fosse assim, sanções futuras para os sacerdotes, em decorrência de fazerem a apresentação da palavra de uma forma deturpada, que houve, de fato, uma maldição que foi colocada no povo. Quem puder depois fazer a leitura do capítulo 2 vai observar que a nação ficou 400 anos sem nenhuma voz profética, em razão dessa fragilidade dos sacerdotes, que era obrigado a fazer o cumprimento da lei de uma forma mais correta, e eles terminavam sendo parciais e faziam coisas inconvenientes, e automaticamente as ovelhas, vamos dizer assim, terminavam fazendo a mesma coisa. Ok. Algum irmão tem mais alguma coisa? Só Leone? vou trazer aqui a pergunta do irmão Jorge. Ele perguntou: irmãos, o qual seria esta comida impura mesmo? É porque ele ainda não entendeu. Eu só vou pedir aos irmãos aqui, principalmente os que trazem os pensamentos, comentam, se possível, a gente poder atrelar com o Novo Testamento, seria bom, né? O irmão Tiago falou aí do sacerdócio. Tem uma passagem lá do Novo Testamento que aponta para nós, né? Tanto irmãos como irmãs são sacerdotes, né? Hoje, mediante a graça. Então, aí que entra o que o próprio irmão falou, né? De estar se julgando como é que está, né? Dando essa honra ao Senhor Jesus. Porque senão a gente fica aprendendo como se fosse judaísmo, apesar de toda a palavra ser proveitosa. É só esse feedback. E se algum irmão quiser responder ao irmão Jorge, fica à vontade. Eu acredito que o irmão já fez até uma resposta, né, dentro da minha linha de raciocínio.
Não, aí, qual é a passagem em Malaquias? Quais são os animais, né? Ou a comida impura que está se referindo em Malaquias? Tá a partir do verso 6 mesmo, como o Tiago fez o comentário, salvo Do engano. capítulo 1, Verso 6 em diante. do capítulo 1, Sim, porque o capítulo 1 ele fala, na realidade, sobre a circunstância do amor de Deus com Jacó. A partir do 6 ele fala sobre os sacrifícios impuros, que aí já entra no 2. O 2 foi o que eu fiz o comentário agora, que já vem a repreensão aos sacerdotes em razão do comportamento ímpio. Então, a partir do verso 6 até o 14, ele aborda essa circunstância das coisas impuras. Tiago, fica à vontade. Irmão, essa pergunta aí de George, pelo menos eu entendo que ela é respondida, se o irmão puder abrir rapidinho online, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 5. Eu acho que dá uma... Às vezes a gente é bom recorrer a outra versão, né? 2 Coríntios, o quê, irmão? Isso. Não, é 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 5. Na verdade, se você quiser, pode ler... não, lê até o 5 mesmo, acho que fica melhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Assim, eu entendo que essa passagem aí seja uma resposta, porque se a gente for ler todo o contexto da passagem lá de Malaquias, o que a gente pode observar é que o coração dos sacerdotes estavam completamente distante de Deus. Ou seja, eles faziam tudo que eles faziam era segundo o que eles achavam, né, segundo os interesses dele. E a consequência disso é que até, vamos dar exemplo assim, talvez, né, nas explicações dele a respeito da lei e de outras coisas, é muito provável que as pregações deles eram vazias e cheias do que eles entendiam. E nada de Deus, né? Nada de Jeová, dando um exemplo. Então, nesse sentido, eu creio que essa passagem aí de 1 Coríntios, como a gente leu aí, nos deu um norte a esse respeito, né? Ou seja, como é dito lá, né, em Malaquias, essa questão da comida impura, né? É isso mesmo que, no caso da comida contaminada, eu creio que seja nesse sentido, né? De que tudo que, um exemplo, o pregador, dando só um exemplo, o pregador, o evangelista, quando ele estiver falando, tudo tem que ser, na verdade, tudo que ele falar deve ser no sentido total, voltado para o que as escrituras nos ensinam, ou seja, sem que haja nada do intelecto dele, nada do que ele acha, nada do que, vamos dar exemplo, a sua formação, o seu domínio na oratória, ou seja, o que ele aprende academicamente, não pode ser de maneira alguma
a base das suas pregações, para que não aconteça o que acontece muito por aí, né? As pessoas, às vezes, elas tiram seu olhar de Cristo, que deve ser o centro das pregações, muito pelo que é pregado e pela forma como é pregado, né? Ou seja, muito do que o homem entende há um apreço muito grande à sabedoria humana. Como um exemplo disso é como a gente já tem observado, né, nessas passagens de Coríntios. Eles eram muito apegados à sabedoria humana, e eu acredito que até quando Paulo veio até eles esperavam que Paulo viesse nesse caráter, né? Como a gente vê lá, né, só para finalizar mesmo, lá em Atos, tem algumas passagens que Paulo, ele apela, de certa forma, para o conhecimento humano que ele tinha, né? Embora nós saibamos que não deveria ser assim, né? Mas só até aqui. Não... Respondeu, irmão Jorge? Ele falou que sim. Eu só vou acrescentar aqui, Tiago, porque como você respondeu a pergunta dele, eu estava, na verdade, focado ali em Malaquias 1:8, né? Que o que seria os animais impuros, o animal impuro ali seria animais com defeito, né? Porque os sacrifícios que os sacerdotes no tempo da lei tinham que fazer era com animais perfeitos, né? Sem nenhum problema. Nenhuma mácula. Oi? Sem nenhuma mácula. Sem nenhuma o quê? Mácula. Mácula, né? É. Isso. Então, aí a gente traz aí para a gente aqui, seria estar fazendo algo na carne ou no pecado, né? Porque foi dado a eles lá na lei para fazer conforme estava escrito na lei, né? Eles tinham que seguir. Então, como é que eles têm a lei e estava sacrificando animais com defeitos? Como, não sei se eu estiver errado, né? Lembra aí, Tiago, tinha animais cegos e com outros tipos de problemas. Porque a lei dizia tem que ser o animal perfeito. O animal não podia ser assim ou assado, ele tinha que ser perfeito para o Senhor aceitar o sacrifício. Aí, se eu estiver errado, irmãos, podem corrigir também, porque é bom que todos possam ser edificados, né? Irmão Jorge levantou a mão. Boa noite, irmãos. Então, agora eu compreendi melhor, irmãos, porque quando falou sobre, né, o alimento impuro, e agora o irmão falou sobre os animais, acabou que me deu um entendimento melhor, porque no início eu tinha achado que o alimento impuro seria no caso da má palavra, mas nesse contexto aí tá falando sobre os animais, correto? Ou eu entendi errado novamente? Não, você entendeu? Agora você entendeu certo. Porque como eu estava falando, o, o impuro era trazer o animal de qualquer forma, diferente do que está escrito na lei para eles. Entendeu, irmão? Eu creio que, não corta não, irmão, eu creio que para nós hoje isso tem a ver com a doutrina, né? Com a sã doutrina. Ou seja, do meu ponto de vista, eu creio que o errado não pode corrigir, esse animal com defeito,
hoje pode ser um evangelho misturado com uma doutrina para nós hoje também, que é um cuidado que se deve ter, né? Eu acredito que o caminho é justamente esse aí. Imagine se, na presente situação, hoje, as denominacionais, vamos supor que um líder daquele dissesse que a gente teria que fazer determinadas ações de obediência e, e honrar o caráter do Senhor. E você fosse fazer ofertas de animais e levando para uma instituição. Não tem cabimento. A lei mosaica atendia a esse procedimento. Mas hoje, como o próprio Malaquias aqui faz um comentário sobre as circunstâncias errôneas dos seus sacerdotes, e terminava, por consequência, como eu falei antes, passando para as ovelhas, para os servos ali, um mau procedimento. Não é? Então, esse mau procedimento, Deus estava, vamos dizer assim, insatisfeito. E pode observar que toda vez que Deus colocou um profeta para poder fazer alguma coisa e levar o conhecimento dos desígnios dele, é porque o povo estava desviando do trilho, de alguma forma. Naquela época, fazendo essas coisas, a idolatria, fazendo saudações a outros deuses, e assim sucessivamente, como nós fizemos a leitura dos esboços, os esboços dos livros anteriores. E o de Malaquias não foi tão diferente. Só que houve, para encerrar o Velho Testamento, por parte de Deus, como eu falei anteriormente, um castigo bem severo, que foram essas circunstâncias de 400 anos sem nenhuma voz profética. Ou seja, Deus terminou agora, em razão da circunstância de teimosia e de não temor às coisas do Senhor, ou seja, fazendo como se não fosse acontecer nada, lá houve esse tipo de disciplina que Deus fez. E se formos projetar hoje para a graça, não vai ser tão diferente. Apenas no próprio livro, no própria palavra do Senhor, Deus já vem dizendo também, né? Eu acredito que foi isso que o irmão Jefferson quis proporcionar para os irmãos, que hoje, fazendo a leitura da Bíblia no Novo Testamento, nas passagens principalmente de Paulo, há circunstâncias disciplinares das mais, vamos dizer assim, algumas simples, outras médias e outras graves, como colocar você para dormir, que seria o afastamento de você naquele momento aqui no mundo, né, na Terra, para antecipar a sua vinda. Venha, você está fazendo besteira. Então, na graça, as disciplinas, elas não vão ter um caráter de igualdade de procedimentos, alguns, a maioria deles, em relação à lei mosaica. Por quê? Porque não há uma circunstância de ligação, né, sobre esse tipo de aplicabilidade de disciplina. Há, sim, você fazer a interpretação do que é lá, que era um real cumprimento sobre os animais colocados de uma forma ruim para o oferecimento de Deus. Eu até me lembrei daquela passagem de Gênesis, quando Deus foi ter a oferenda como é o nome dele? Do Caim e do Abel, não é? Então, naquele tempo, tinha esse tipo de coisa. Mas você pega a circunstância do Velho Testamento e adequa ao Novo Testamento sobre as possibilidades de disciplina que podemos ter hoje na graça. E também os vícios, né? Então, por exemplo, alguns são semelhantes, idolatria. Você tinha um tipo de idolatria lá. O pessoal fazia
ofertas e venerava a Baal, por exemplo. Aqui o pessoal não fica venerando Baal, pelo menos o pessoal denominacional, né? Pode cair em outra circunstância de outro tipo de religião. Mas essas aqui que nós estamos nos referindo, as denominacionais, que tem sacerdotes, que tinham levíticos, e que hoje o pessoal gosta até de se chamar de levítico também, não é? Então, tem um procedimento de diferente. Outros são semelhantes. Então, essa circunstância aí mesmo, desse tipo de disciplina, é semelhante, mas outros não. E aí? Ok, irmãos? Já são 9h18, vou aqui estar anotando aqui a próxima, onde nós vamos iniciar, se eu permitindo, na próxima quinta-feira, o Novo Testamento. Vou estar aqui tirando a gravação.